Boa noite a todos. Eu vou falar sobre doenças infecciosas contagiosas, o mormo. Os acadêmicos responsáveis do trabalho é eu, Ismael Peter e Pamela Portolã. O Brasil, então, ele tem um dos maiores rebanhos do mundo, ou seja, um dos maiores da América Latina. Porém, o mercado está em expansão. Essa expansão vai fazer com que exija um número maior de animais em menor tempo, o que acarreta mudanças no manejo e o modo de criações desses animais. Animais encocheirados, baias fechadas e pequenas, compartilhando os mesmos objetos, acabam disseminando e espalhando de maneira rápida agentes causadores de diversas patologias. Entre esses agentes está a bactéria causadora do mormo. O que é o mormo, então? O mormo é uma enfermidade com elevada capacidade infecto-contagiosa que acomete os equídeos, também nas regiões do norte e nordeste do Brasil. Condições favoráveis de calor e umidade, associadas às práticas de criações e manejo juntamente com animais agrupados e condições sanitárias precárias, vai fazer com que ocorra o surgimento dessa enfermidade. O mormo é uma doença bacteriana causada por Burkholderia malei, sendo considerada uma das mais antigas doenças que acometem os equinos. A bactéria causa lesões primárias na porta de entrada e na cadeia linfática adjacente. Também acomete burros e mulas, podendo ser transmitida eventualmente a outros animais e ao ser humano através do contato com animais infectados em decorrência de erros de manejo ou falha na identificação dessas doenças. Os sinais clínicos. As partes mais afetadas são mucosas respiratórias e pulmões. Pode ocorrer também lesão disseminada. Corrimento nasal copioso e persistente, o que a princípio é catarral, e mais tarde purulento, com frequência ocorrem úlceras na mucosa nasal e uma tosse crônica que pode indicar infecção pulmonar. O envolvimento cutâneo faz com que surjam úlceras indolentes na pele, com espessamento dos linfáticos superficiais, às vezes levando a abscesso dos linfonodos superficiais também. Febre, tosse, corrimento nasal são sinais clínicos também. Entretanto, o período de incubação pode demorar 3 dias a meses sem nenhum sinal clínico aparente. Na fase aguda, o animal pode apresentar somente edema no peito e ir a óbito de 24 a 48 horas. Na forma crônica, o animal pode se tornar portador, apresentar apatia progressiva, fadiga, febre, tosse e emagrecimento progressivo. A doença pode se apresentar de 3 formas, entre elas nasal, pulmonar e cutânea. A nasal se caracteriza por descarga nasal serosa, que pode ser unilateral, tornando-se com a evolução do processo bilateral. E purulenta fluida, de coloração amarela escura e purulenta hemorrágica. Na pulmonar, manifesta-se por pneumonia lobar, com absedação cavernosa e o desenvolvimento de pleurite fibrinosa com o passar do tempo. A forma cutânea apresenta-se com formação de abscessos subcutâneos que ulceram e drenam secreções purulentas e adenopatia, que na face do animal pode apresentar linfonodos e vasos linfáticos superficiais aumentados de volume. O diagnóstico consiste na associação dos aspectos clínicos epidemiológicos, anatomo-histopatológicos, isolamento bacteriano, inoculação em animais de laboratório, reações imunológicas, que seria a maleinização, testes sorológicos como a fixação de complemento e ELISA. Zoonose, então, de notificação obrigatória do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, juntamente com a Secretaria de Defesa Agropecuária e o Departamento de Saúde Animal, eles desenvolveram um manual de legislação onde são descritas as normas do Programa Nacional de Saúde Animal do Brasil. Fica determinado neste manual que aqueles animais que positivarem na prova de fixação de complemento, porém não apresentem sinais da doença, podem ser submetidos a testes complementares de diagnóstico, que nesse caso ficou definido que será o teste da maleína, que é feita através da aplicação de maleína na dose de 0,1 ml por via intradérmica, na pálpebra inferior de um dos olhos do animal, sendo feita a leitura 48 horas após a sua aplicação.
Animais que apresentarem reações inflamatórias e edematosas palpebral, com secreções purulentas ou não, serão considerados positivos. E os animais que não tiverem reação à maleína deverão obrigatoriamente ser retestados em 45 a 60 dias após a primeira maleinização. A interdição da propriedade somente será suspensa pelo Serviço Veterinário Oficial após a eutanásia dos animais positivos e a realização de dois exames de fixação de complementos suscetíveis de todo o plantel, com intervalos de 45 a 90 dias, com resultados negativos no teste. Animais positivos serão sacrificados imediatamente, não cabendo indenização, procedendo-se em seguida à incineração ou enterro dos cadáveres no próprio local, a desinfecção das instalações e fomites sob supervisão do Serviço Veterinário Oficial. Todos os equídeos restantes serão submetidos aos testes de diagnóstico para o mormo. O sacrifício dos equídeos positivos será realizado por profissional do Serviço Veterinário Oficial na presença de 2 testemunhas idôneas. A interdição da propriedade somente será suspensa pelo Serviço Veterinário Oficial após o sacrifício dos animais positivos e realização de 2 exames de fixação de complemento suscetíveis de todo o plantel, com intervalos de 45 a 90 dias, com resultados negativos no teste de diagnóstico. O diagnóstico diferencial para o mormo acomete o sistema respiratório linfático como adenite equina, rodococose, linfagite epizootica, ulcerativa, melioidose, anemia infecciosa equina, influenza equina, rinopneumonite equina. As medidas então para a prevenção devem ser adotadas para evitar a disseminação do agente nas criações, como isolamento dos animais com sintomas sugestivos da doença até a confirmação laboratorial do diagnóstico, aquisição de animais e propriedades comprovadamente livres da doença, realização de quarentena e exames laboratoriais de animais adquiridos de outras criações, desinfecção das instalações, evitar baias e coxos coletivos, fornecer alimentação e mineralização adequadas. Obrigado pela atenção.